Fala pessoal, quem fala aqui é Lucas Gomes do canal Senhor TI e hoje a gente vai mostrar para vocês como criar um load balance na OCI. Bora lá! Se você é novo aqui no canal, então não esqueça de se inscrever para não perder conteúdos como esse e deixe seu like. Aqui a gente vai usar hoje um exemplo, criando um load balance para uma máquina que está em uma subnet privada, então ela não possui um acesso de forma externa, a gente vai criar um load balance para a gente conseguir acessar ela externamente, beleza? Aqui eu tenho um servidor de teste, então é um Oracle Linux, vamos abrir ele aqui só para mostrar. Ele vai estar com uma subnet privada alocada nele, então dessa forma a gente não consegue acessar ele externamente, tá? Esperar carregar a tela, network, e aqui vai estar aparecendo que ele está numa subnet privada. Aqui ó, net, subnet privada. Beleza, dessa forma ele não tem um IP público atachado nele, e tem apenas o IP privado e a gente não consegue conectar de forma remota nele, ele só tem aqui ó, o IP privado dele, beleza? Então a gente vai criar um load balance para a gente fazer essa função de ponte. Na barra de pesquisa você vem aqui e procura por load balancer, pode abrir, aguardar carregar que ele já vai estar aparecendo na tela. Aqui a gente vai dar um create load balancer, sempre lembrando que você tem que estar na região onde precisa ser criado o recurso, tá? Então aqui eu estou em São Paulo, é onde eu preciso ter criado esse meu load balance, beleza? Aqui você vai colocar um nome que você consiga identificar esse load balance, então eu vou colocar como LB acesso VM, por exemplo. Pode colocar o nome que fica mais fácil para você identificar. Tem a opção de criar um load balance privado ou público. Eu preciso de um público para ele criar um IPv4 público e a gente conseguir acessar externamente. Aqui ele pode alocar um IP público automaticamente, ou se eu por acaso tiver uma reserva de IP público, eu venho aqui e seleciono. Como eu não tenho, eu vou criar um automático aqui pela OCI, beleza? Aqui embaixo eu tenho que selecionar qual é o meu compartment, então é meu compartment de teste, qual é minha Virtual Cloud Network, minha VCN, então minha VCN de teste, o subnet do compartment de teste, e aqui vai ter minha subnet que eu tenho criada também, beleza? Aqui na criação do load balance, eu já posso atrelar ele, no caso, um security group. Então, eu posso marcar essa caixinha aqui, e aqui vai ter meu security group que eu criei. Caso eu não marcar essa caixa aqui agora, não tem problema. Depois de criar o load balance, também você consegue atachar o security group, tá? Eu vou atachar aqui agora, mas depois ali na frente eu mostro como eu anexo mais um security group, caso eu não tivesse anexado aqui, beleza? Para baixo aqui ele tem qual é o tipo de tráfego que eu quero, mínimo e máximo. Aqui vai estar como 10 MB, para mim já vai atender, não tem problema nenhum. Mas se eu quiser deixar, por exemplo, como 100, como mínimo e como máximo eu posso, ou deixar como mínimo 10, máximo como 100, por exemplo, ele ir trabalhando dentro desse range, ele também consegue, beleza? Eu vou deixar como 10 mínimo e máximo. Caso eu tiver um WAF criado, eu posso também estar colocando na frente dele. Aí basta selecionar o WAF que eu tenho criado na conta. Eu tenho um vídeo também mostrando esse processo de como criar um WAF e habilitar ele no load balance. Lembrando que quando utilizar um WAF na frente, a gente vai ter que estar utilizando o protocolo HTTPS com certificado. Se você for utilizar um protocolo, por exemplo, TCP, aí não vai adiantar colocar um WAF porque ele não vai trabalhar, beleza? Vou desmarcar porque eu não estou utilizando. Aqui para frente, agora é só dar um next. Aqui tem as formas que a gente deseja trabalhar o nosso load balance. Eu, no caso aqui, eu vou estar utilizando um load balance para apenas colocar um IP público na máquina. Então, vai ser de uma porta para um IP em privado. Então, este formato aqui já me atende. Mas se quiser colocar como hash ou como last connection, aí depende necessariamente da sua necessidade, beleza? Aqui eu vou selecionar qual é a instância que eu quero fazer esse processo do load balance, para onde que eu quero mandar, no caso, né?
Então aqui eu tenho minha máquina de teste, eu vou marcar ela, add instance. Se por acaso o load balance for usado, por exemplo, para um pool de máquinas, pra uma porta de uma API, por exemplo, eu posso selecionar todas as máquinas aqui, e daí eu vou colocar em qual porta que ela vai trabalhar. Ah, uma vai trabalhar na 80, outra na 81 e assim por diante. Ou todos vão trabalhar na 80, diferente. Aí eu só vou dando um adicionar instâncias aqui e ele vai balanceando entre essas máquinas, ok? Aqui eu vou estar trabalhando na porta 22, aqui como TCP, na porta 22, que é o que eu vou precisar para ele fazer o health check, que é a porta minha que vai estar liberada, ok? Por acaso eu usar um SSL, basta marcar a caixinha e daí selecionar o certificado que cadastrar, tanto como Balancer, você pode criar diretamente no Balance ou serviço de certificado, ok? Caso eu não vou utilizar, basta desmarcar. Aqui, PS, é, máquina. Tá? Aqui, no caso, precisa ser literalmente a porta que vai ser conectada lá na VM. Como a gente mascarar a parte do acesso público, por exemplo, e daí a gente consegue colocar que ele entra, por exemplo, na porta 2222, por exemplo, ele vai redirecionar para essa 22 interna, ok? Ali na frente eu já mostro como a gente pode fazer isso. Aqui eu vou deixar como automático ele criar as regras necessárias para funcionar o load balance, mas se caso eu não quiser, eu posso colocar como manual. Mas vai ser literalmente essas regras que vai ter que criar lá no security list, tanto de ingress como de egress, ok? Aqui eu dou um next. Aqui no listener, daí eu consigo criar uma porta fake, por exemplo, na frente. Coloca ls, aqui, aqui eu vou utilizar o protocolo TCP. E aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar como uma porta 2222, vai estar redirecionando para 22 do back-end. Ou qualquer outra porta que eu colocar aqui, ele vai estar redirecionando para 22. Se eu tiver essa necessidade de mascarar a porta, por exemplo, eu posso utilizar esse formato. No caso, eu vou liberar somente para o meu IP, então eu vou deixar diretamente a porta 22. Aqui também tem como habilitar o SSL, colocar o certificado, tudo certinho, beleza? Aqui eu posso deixar um timeout configurado, senão ele vai aplicar um timeout padrão de 300 segundos. Ok? Next. Aqui ele vai desejar se tu quer criar um logs da aplicação, caso te apresentar erros, no caso. Pode deixar desabilitado ou habilitado se tu precisar depurar. Caso tu não habilitar nesse momento, pode estar habilitando depois, tá? E ok. Next. Aqui ele vai aparecer a revisão do que você está criando e pode dar um submit aqui. Criar. Aguardar um momento que ele já vai estar fazendo a criação. Certo, aqui ele concluiu a criação do load balance. Nossa, aqui já tem o IP privado que ele foi gerado automaticamente. Se, por exemplo, eu pegar esse IP privado, meu CMD, fazer um telnet que foi gerado e na porta 22, por exemplo, ele não vai fechar ainda a comunicação. A gente apenas criou o load balance e atachou um grupo de segurança, mas esse grupo de segurança ainda não tem liberado o meu IP, por exemplo. Se a gente vir aqui agora para baixo, ó, vai ter o Network Security Group, que a gente atachou lá quando a gente fez a criação. Se por acaso a gente não tivesse colocado lá, aqui está em branco, a gente poderia dar um edit, selecionar um Security Group e anexar, beleza? Agora a gente vai aqui no Security Group e a gente vai criar uma regra para liberar, por exemplo, o seu IP para poder se conectar nessa VM. Aí você vem aqui na regras de segurança, adicionar uma regra. Aqui você seleciona o formato CDR. Aqui você vai colocar o seu IP.
Caso você não souber, basta entrar no site ali meuip.com.br e ele vai estar mostrando direto já o seu IP. Lembrando de colocar um barra 32 para estar isolando apenas o seu IP para conectar, beleza? Aqui a gente vai selecionar o protocolo SSH, que é a porta 22, e você coloca uma descrição, por exemplo, acesso casa. Vai dar um ADD. Agora a gente volta lá no load balance. Eu tenho o IP salvo do load balance aqui, mas caso você não tiver, a gente volta lá para pegar o IP público e fechar o telnet novamente. Vai estar listando o load balance que a gente criou, a gente não precisa nem abrir. Ele já vai estar aparecendo o IP público direto, tá? Aí você pode copiar, volta no seu endereço, eu vou dar um seta para cima na porta 22 e agora fechou a comunicação. Então, por acaso alguma máquina interna que está numa subnet privada e você precisa de alguma forma liberar um acesso externo, seja para publicar uma API ou para se conectar até diretamente na máquina, seja um Linux na porta 22 ou um Windows na porta 3389, por exemplo, dá para utilizar um load balance para fazer essa ponte, beleza? Espero que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se ele te ajudou, não esqueça de se inscrever, deixar seu like para contribuir e abraços e bons estudos. Valeu!